Olá, gostaram aí do vídeo explicativo? Muito bom, né? Vocês viram aí a explicação sobre a Antártica, que é esse ponto branco, né? Que se localiza aí no polo sul do nosso planeta, em que esse local é determinado assim para cientistas pesquisarem sobre os animais que ali vivem, de espécies específicas, como vocês viram. E é um local assim, muito importante para questionarmos sobre a nossa história. Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre isso nessa entrevista que nós vamos ler agora. É na página 3. Na página 3 tem uma entrevista cujo título é A Antártica é um local destinado à ciência e à paz. Foi escrita no dia 6 de junho de 2018. Vamos lá então. Os leitores Ana Paula, Daniel, Júlia e Marina, de 9 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, entrevistaram a professora e a pesquisadora Claudineia Lisieri para a sessão Repórter Mirim da edição 114 do jornal Joca. A Antártica não tem um dono nem governo, pelo menos não da forma como conhecemos. No extremo sul da Terra, o continente tem essas e outras características únicas. Durante 6 meses faz sol o tempo todo e na outra metade do ano só há escuridão. Lá não há casas, muito menos internet. O mar é tão gelado que se você cair nele tem apenas 90 segundos para escapar. Nunca foram encontrados vestígios de vida humana que habitou nesse lugar, mas ele é fundamental para os cientistas, porque contém fósseis que ajudam a contar a história do planeta. Além disso, ali os estudiosos observam a mudança do clima da Terra. Interessados no assunto, os repórteres Ana Laura, Daniel, Júlia e Marina, de Belo Horizonte, entrevistaram a professora e pesquisadora Claudineia Lisieri, que já esteve 3 vezes no continente gelado. Ela viajou pelo Programa Antártico Brasileiro, pelo Programa Antártico da Zona Zelândia e em navio de turismo. Atualmente é professora do Centro Universitário de Belo Horizonte e membro da Associação de Cientistas Polares. Em início de carreira. O bate-papo aconteceu na casa de Ana Laura. Vamos acompanhar o bate-papo então? Então vamos. Qual é o nome correto? Antártida ou Antártica? Os dois termos são corretos, sendo Antártica o nome mais antigo. Com o passar do tempo, achou-se mais apropriado dizer Antártica, que significa polo oposto. Isso porque nós temos o Ártico do Polo Norte e a Antártica do Polo Sul. Essa é uma história muito bonita, longa e de aventura. Imagine como pessoas chegaram à Antártica sem GPS e toda a tecnologia que temos hoje. Como é que pode ter sido essa descoberta? Exploradores que desbravavam os mares para caçar baleias desconfiaram que havia terra no Polo Sul por causa do iceberg soltos. Icebergs é o quê? O que é iceberg? Icebergs são grandes massas de gelo que se desprenderam de uma plataforma de gelo continental. Em 1911, o norueguês Roald Amundsen foi o primeiro a chegar lá. Então aqui é o início de uma entrevista. Nas páginas 5 e página 6, tem outras perguntas que são perguntas curiosas em que nós queremos saber por curiosidade e precisamos saber para termos conhecimento do assunto. A primeira pergunta é: quem pode ir na Antártica? A segunda: é verdade que há dias em que o sol não nasce e outros em que não se põe? A terceira: os pesquisadores vão lá somente na época que tem luz do sol? O que os pesquisadores estão estudando na Antártica? Qual
Qual o tipo de vida de continente? É realmente muito frio na Antártica? Qual é a principal diferença entre o Polo Norte e o Polo Sul? O que nós iremos fazer? Nós iremos ler, reler, ler e reler. Depois que nós fizermos isso, nós faremos as páginas 7, 8 e 9, que são a interpretação dessa entrevista, desse texto. Ok? Então, vocês vão ler, vão reler e farão a interpretação do texto para que eu possa fazer a correção na quinta-feira. Aí, na quinta-feira, eu vou ler junto com vocês toda essa entrevista, para que nós possamos juntos matarmos a nossa curiosidade e trazermos o conhecimento para a nossa cabecinha. Ok? Combinado assim? Então, até a quinta-feira na aula de português para corrigirmos esses exercícios, perdão. Tá bom? Então, vocês não deixem acumular exercício, não. Tem uma dica para vocês. Hoje é a primeira aula de português, tá? Se possível, né? Vocês tentem fazer hoje mesmo. Se não, amanhã, antes do início da aula. Por que eu tô falando assim? Ah, professora, mas quinta-feira eu posso fazer na quarta. Porque se você deixar para fazer na véspera da correção, o que vai acontecer? Você vai ter o trabalho de segunda, vai ter o trabalho de terça, vai ter o trabalho de quarta, aí você vai acumular. E quando você acumula exercícios, você fica enrolado. Você acaba esquecendo alguma coisa, você deixa de fazer alguma coisa. Então, o que eu passar hoje, tente fazer hoje, tá bom? Tendo alguma dúvida, você me chame, ok? Beijos, crianças. Fiquem com Deus. Me aguarde aí no próximo vídeo que eu já estou voltando. Beijos.